Eram 11 horas da noite de uma quinta-feira quando o telefone tocou na minha cabeceira. Eu já estava deitada, com o livro aberto no colo, os óculos na ponta do nariz, e quando vi o nome do meu filho Rodrigo iluminando a tela, senti aquele aperto no peito que toda mãe conhece. 11 da noite não costuma ser hora de boa notícia. Atendi no segundo toque. Mãe, a voz dele estava estranha, nem alegre, nem nervosa, calculada. Era a voz de quem ensaiou o que ia dizer. Queria te avisar de uma coisa. Sentei na cama. O que foi, Rodrigo? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu sim, mas de propósito. Ele fez uma pausa. Eu ouvia o barulho de fundo. Parecia que ele estava em algum lugar movimentado. Talvez um restaurante, talvez um bar. Mãe, eu me caso amanhã, às 10 da manhã, no cartório do centro. Eu e a Viviane. Fiquei em silêncio por um segundo. Viviane. O nome dela, na boca dele, tinha um gosto diferente daquela vez. 2 anos atrás, quando ele me apresentou a moça como uma colega do trabalho. Depois virou uma amiga. Depois sumiu das conversas por quase um ano. E agora, às 11 da noite de uma quinta-feira, ela era a noiva de casamento marcado para amanhã de manhã. Rodrigo, você está bem? Estou ótimo. Melhor do que nunca. Ele respirou fundo e então disse: mas tem mais coisas que você precisa saber, mãe. Achei que você merecia saber antes de qualquer pessoa. E então, ele me contou, com uma calma que ainda hoje me arrepia a nuca quando lembro meu filho de 44 anos, o filho que eu criei sozinha, que paguei faculdade, que coloquei de pé, que amei com cada pedaço do que eu tinha, me contou o que tinha feito. Ele tinha esvaziado minhas contas bancárias. Todas elas, a conta corrente, a poupança, a conta investimento. Ele tinha acesso porque anos atrás, quando eu passei por uma cirurgia no joelho e fiquei sem mobilidade por 3 meses, eu tinha colocado o nome dele na conta só para emergências. Ele usou essa procuração que deveria ter expirado e moveu tudo. 186 mil reais, transferidos em 4 operações ao longo dos últimos 2 dias. Minha aposentadoria estava bloqueada. Ele tinha conseguido, não sei como, não sei com quem, alterar o banco de débito automático e redirecionar os pagamentos para uma conta que eu não reconhecia. E o apartamento. O meu apartamento, o 501 do edifício Girassol, na Rua das Palmeiras, onde eu morei por 11 anos e onde eu ainda guardava coisas minhas, ainda que tivesse me mudado para o sítio, ele tinha vendido, assinado escritura, passado o imóvel para um terceiro, embolsado 380 mil reais, que eram meus. Fiz tudo certinho, mãe. É legal. Você tinha me dado procuração com poderes amplos, lembra? Eu só usei o que você mesma me deu. Outra pausa. Acho melhor você não tentar entrar em contato. Vou bloquear seu número depois dessa ligação. Viviane e eu vamos morar fora do país. Adeus para sempre. E desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por um tempo que não sei dizer quanto foi. Talvez 2 minutos, talvez 20. O livro tinha caído no chão sem eu perceber. Meus óculos estavam na minha mão, e eu não me lembrava de ter tirado do rosto. E então aconteceu a coisa que Rodrigo, com toda a inteligência que ele acreditava ter, com todo o planejamento que ele passou meses tramando, com toda a crueldade fria que ele ensaiou para aquela ligação de 11 da noite, não conseguiu prever. Eu sorri. Sorri porque Rodrigo sabia de algumas coisas sobre mim. Sabia que eu tinha uma conta bancária. Sabia que eu recebia aposentadoria. Sabia que eu tinha sido dona do apartamento 501 do edifício Girassol. O que ele não sabia, o que ele nunca imaginou perguntar, o que eu nunca tive necessidade de contar, é que o apartamento que ele vendeu não era o único imóvel meu naquele endereço. O apartamento 501 do edifício Girassol ficava no 5º andar de um prédio de 8 andares com 24 unidades, e eu era dona do prédio inteiro. Se você quer saber como um filho chega ao ponto de fazer isso com a própria mãe, e como uma mãe de 71 anos que passou a vida inteira trabalhando em silêncio, deu a esse filho uma lição que ele vai carregar para o resto da vida, fica comigo. Porque essa história começa muito antes da ligação de 11 da noite. Ela começa com uma mulher de 23 anos, grávida, sozinha e com menos de 300 reais no bolso. Meu nome é Conceição Aparecida Meireles. Tenho 71 anos. E esta é a história de tudo que eu construí, de tudo que tentaram me roubar e de por que o silêncio de uma mulher que sabe o que tem é a coisa mais poderosa do mundo. Antes de eu continuar, preciso te pedir uma coisa. Se você conhece alguém que passou por uma traição assim, ou que tem medo de passar, compartilha esse vídeo com ela agora, não depois.
agora, porque às vezes uma história que a gente ouve no momento certo muda alguma coisa dentro da gente. E o comentário que mais me ajudou quando eu estava sozinha no meio de tudo isso foi de uma pessoa que disse: "Você não está sozinha." Então deixa seu comentário aqui embaixo. Pode ser só um coração. Já vai significar muito para mim. Eu nasci numa cidade do interior que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Quinta filha de 6, filha de uma lavadeira e de um homem que aparecia em casa de vez em quando queria, e que um dia simplesmente não voltou mais. Eu tinha 8 anos quando entendi que não ia sentir falta dele. Minha mãe lavava roupa para 12 famílias da cidade. Eu ajudava desde os 6 anos, torcer lençol, estender na corda, passar com ferro à brasa. Aprendi que trabalho não tem hora marcada para começar, só tem hora marcada para terminar quando está feito. Isso minha mãe me ensinou sem dizer nada, só mostrando. Quando fiz 15 anos, arrumei emprego numa confecção da cidade. Quando fiz 18, vim para a capital com uma mala pequena, R$ 200 de economia e o endereço de uma prima que me deu um colchão no chão da sala por 3 meses. Trabalhei de caixa de supermercado, de faxineira de escritório, de auxiliar de cozinha em restaurante. Mandava metade do salário para minha mãe todo mês, sem falhar. Guardava o que sobrava num envelope de papel craft que escondia embaixo do colchão, porque na época eu não confiava em banco. Conheci o pai do Rodrigo quando eu tinha 22 anos. Ele era bonito, falava bem, prometia muito. 6 meses depois eu estava grávida e ele estava sumido. Não o procurei. Não quis. Eu já tinha aprendido com meu pai que homem que some não vale a busca. Rodrigo nasceu numa terça-feira de março. Eu tinha 23 anos. Estava sozinha na sala de parto e quando a enfermeira colocou aquele bebê no meu colo, eu olhei para ele e fiz uma promessa em silêncio. Esse menino vai ter o que eu não tive. Escola boa, roupa nova, viagem, faculdade, vai ter tudo. E eu cumpri essa promessa. Cumpri trabalhando 3 turnos quando precisei. Cumpri vendendo marmita nos finais de semana. Cumpri costurando à noite depois que Rodrigo dormia. Cumpri estudando à distância para tirar meu diploma de técnico em contabilidade, porque eu percebi cedo que quem entende de número não depende de ninguém para cuidar do próprio dinheiro. Foi o diploma de contabilidade que mudou tudo. Com ele, consegui emprego num escritório de contabilidade pequeno. O dono era um senhor de uns 60 anos, o seu Armando, que olhou para o meu currículo, olhou para mim e disse: "Você tem fome de trabalhar, eu vejo. Isso vale mais do que experiência." Me contratou. Trabalhei com seu Armando por 12 anos. Aprendi tudo sobre contabilidade, sobre imposto, sobre como empresas funcionam, sobre patrimônio, sobre como o dinheiro de verdade se move no mundo. E aprendi uma coisa que ninguém me tinha ensinado antes. Imóvel não some. Dinheiro em conta some. Dinheiro na poupança rende pouco, mas tijolo e terra ficam, valorizam, não fogem. Quando Rodrigo tinha 10 anos, comprei meu primeiro imóvel, um apartamento de 2 quartos, pequenininho, num bairro de classe média que estava crescendo. Paguei à vista, com economias de anos. O apartamento valia R$ 62 mil. Eu tinha juntado 68 mil e deixei os 6 mil de reserva. Aluguei o apartamento no mês seguinte. O aluguel pagava minhas despesas do mês com sobra. Fiz isso de novo, e de novo, e de novo. Cada apartamento que eu comprava me dava aluguel. Cada aluguel que eu recebia, somado ao meu salário, me permitia juntar mais rápido para o próximo. Nunca contei para ninguém. Nem para minha mãe, que Deus a tenha. Nem para minhas irmãs. Nem, especialmente, para Rodrigo. Não era segredo malicioso. Era sabedoria de mulher que cresceu sem nada e aprendeu que o que não se fala, não se perde. Rodrigo cresceu achando que a gente era classe média simples, escola pública boa, roupas decentes, viagem uma vez por ano para a praia. Não faltava nada, mas não sobrava ostentação. Ele não fazia perguntas e eu não dava respostas que ele não pediu. Quando ele tinha 18 anos, paguei a faculdade de administração dele. Particular, boa, na capital. Ele se formou, arrumou emprego e aos 28 anos me pediu dinheiro emprestado para abrir um negócio. Eu dei, não como empréstimo, como presente, porque era o filho que eu tinha prometido dar o que eu não tive. O negócio foi mau. Ele me pediu mais. Eu dei. O negócio fechou. Ele ficou uns meses em casa, deprimido, e eu segurei a casa, as contas, o plano de saúde dele, sem dizer nada. Depois ele arrumou emprego de novo, subiu de cargo, começou a ganhar bem. E foi aí, quando a vida dele melhorou, que ele começou a mudar. Não de uma vez, aos poucos, como a maré que sobe tão devagar que você não percebe até estar com a água no pescoço. Primeiro foram os comentários sobre como eu me vestia. Mãe,
Você não precisa ficar comprando roupa em brechó. Eu te dou dinheiro. Eu agradecia e continuava comprando onde eu queria, porque eu gosto de brechó e não vejo graça nenhuma em gastar R$ 300 numa blusa que vai lavar igual. Depois foram os comentários sobre onde eu morava. Eu tinha me mudado para um sítio pequenininho fora da cidade, que eu tinha comprado quando o Rodrigo já era adulto. Eu adoro o sítio. Tenho horta, tenho galinha, tenho silêncio. Rodrigo achava que era pobreza voluntária. Mãe, você mora num lugar que parece favela rural. Não precisa disso. Eu não discutia, só sorria e mudava de assunto. Depois começou a Viviane. Ela entrou na vida do Rodrigo e, junto com ela, entrou uma visão de mundo que eu reconheci imediatamente. Eu cresci perto de gente assim. Gente que mede o valor das pessoas pelo tamanho do carro, pela marca da bolsa, pelo bairro onde mora. Viviane não era má pessoa, no sentido de que não havia crueldade consciente nela. Ela simplesmente foi criada acreditando que quem não aparenta, não tem. E a minha aparência, para ela, não dizia nada. Numa tarde de domingo, eu ouvi Viviane dizer para o Rodrigo, sem saber que eu estava no corredor: sua mãe é simpática, mas né, ela claramente não tem nada. Aquele sítio, aquela roupa, coitada. E ouvi meu filho responder: ela trabalhou a vida toda e não juntou nada. Deixa ela. Fiquei parada no corredor por um momento. Ouvi o barulho dos talheres no prato. Ouvi a Viviane mudar de assunto, contar uma história de uma amiga, rir com aquela risada aguda que ela tem. E ouvi o Rodrigo rir junto, como se nada tivesse acontecido. Como se o que ele tinha acabado de dizer sobre a mãe fosse tão natural quanto falar do tempo. Quando um filho fala mal da mãe para a namorada, ele não está só sendo cruel. Ele está sinalizando para ela que a mãe não vale a preocupação, que é seguro desconsiderá-la, que não haverá consequências em não respeitar. Eu entendi isso naquele corredor, com o cheiro de café que eu tinha feito para os dois ainda no ar. Naquele momento, eu entendi que havia uma narrativa sendo construída sobre mim. Uma narrativa de que eu era uma velha pobre, sem bens, sem relevância, sem o que oferecer. E que essa narrativa estava sendo construída pelo próprio filho que eu criei. Não chorei. Voltei para a cozinha, terminei de fazer o café, servi os dois e fui para a varanda regar as plantas. Mas guardei. Antes de continuar, preciso te contar mais um detalhe sobre como eu construí aquele patrimônio, porque tem gente que vai ouvir isso e pensar que foi fácil, que houve algum atalho, alguma herança escondida, algum golpe de sorte. Não houve. E eu preciso que você entenda isso, porque a história que eu estou te contando só faz sentido completo quando você entende de onde eu vim. Meu primeiro apartamento, aquele de R$ 62.000 que eu comprei quando o Rodrigo tinha 10 anos, eu juntei o dinheiro em 7 anos. 7 anos de marmita embalada em isopor branco às quintas e sextas-feiras, de costura noturna com a máquina que a minha mãe me deixou quando ela faleceu, de planilha de gastos na caderneta verde que eu comprava todo janeiro na papelaria. Eu sabia onde ia cada real, não como obrigação, mas como instinto. Eu cresci onde dinheiro era precioso demais para ser maltratado. Quando comprei o segundo apartamento, 3 anos depois, o dono era um viúvo que queria se mudar para perto dos filhos no interior. Ele aceitou minha proposta porque fui pontual no pagamento. Trouxe os documentos organizados numa pasta com divisórias e o olhei nos olhos quando apertei a mão dele. Ele me disse depois, quando já estava assinando a escritura: a senhora tem cara de gente de palavra. Eu agradeci. Guardo esse elogio até hoje. O terceiro apartamento foi num leilão. O quarto, de um divórcio complicado, onde os dois lados queriam liquidar rápido. O quinto foi quando o seu Armando, meu chefe de décadas, decidiu se aposentar e vendeu o escritório para uma empresa maior que não precisava do imóvel. Ele me deu preferência na compra. Conceição, você aprendeu mais aqui do que qualquer escola teria te ensinado. Merece ficar com o imóvel. Comprei. A cada aquisição, eu juntava mais rápido para a próxima, porque o aluguel dos anteriores compunha a renda. Era um ciclo que se alimentava. Não existia mágica, existia método, paciência e a disposição de viver com muito menos do que eu podia gastar, por muito tempo, para ter muito mais do que precisava depois. Nos 2 anos seguintes, as coisas foram mudando de uma forma que eu não consigo descrever direito sem que pareça que estou inventando drama. Mas não estou. Estou descrevendo o que aconteceu. As visitas do Rodrigo foram ficando mais esparsas, de uma vez por semana para uma vez por mês, de uma vez por mês para quando dá. Quando ele vinha, estava sempre com pressa, sempre com o celular na mão, sempre com aquele olhar de quem está fazendo um favor ao estar ali. As perguntas mudaram de tom, deixaram de ser "como você está, mãe?" e viraram "você tem alguma coisa guardada, mãe?"
Uma vez ele perguntou, de passagem, como se fosse conversa de fim de tarde, se eu tinha testamento feito. Eu disse que tinha. Ele perguntou, quem é o advogado? Eu dei um nome qualquer que não era o do meu advogado de verdade. Outra vez ele perguntou se a poupança ainda existia. Eu disse que sim. Ele perguntou quanto tinha. Eu disse, um pouco. Ele não perguntou mais. Mas o que mais me preocupou foi quando ele começou a perguntar sobre o apartamento 501. O edifício Girassol tem uma história que eu preciso contar para você entender o que veio depois. Eu comprei aquele apartamento em 2001, quando Rodrigo tinha 14 anos. Morei lá por 11 anos, enquanto ele cresceu, enquanto ele foi para a faculdade, enquanto eu continuava construindo o que estava construindo em silêncio. O que ninguém sabia, nem Rodrigo, é que naquele mesmo período, entre 2003 e 2014, eu comprei um por um todos os outros apartamentos daquele prédio, 24 unidades. Alguns em inventário, alguns de pessoas que precisavam vender rápido, alguns de jovens casais que estavam se divorciando e queriam liquidar o imóvel sem burocracia. Eu comprei tudo à vista. Cada transação registrada em cartório, cada escritura no meu nome, cada IPTU pago em dia por mais de 20 anos. Em 2014, quando o último apartamento passou para o meu nome, eu era a proprietária de 100% do edifício Girassol. 24 apartamentos, sendo 17 alugados, 6 em reforma, e o 501 que eu mantinha como depósito de móveis antigos e como endereço formal nos documentos mais velhos. O prédio valia, na última avaliação que mandei fazer, R$ 8.200.000. Rodrigo sabia da existência do apartamento 501 porque era o endereço que constava em alguns documentos antigos meus. Ele não sabia dos outros 23. Nunca perguntou. E eu nunca contei. Quando ele começou a fazer perguntas sobre o apartamento, eu prestei atenção. Perguntou se eu tinha a escritura em mãos. Perguntei por quê. Ele disse que era só curiosidade. Perguntou se eu tinha alguma dívida no imóvel. Perguntei por quê. Ele disse, você sabe como é, mãe. A gente vai ficando mais velho e precisa organizar essas coisas. Eu sou contadora aposentada. Já fiz planejamento patrimonial de empresas por 30 anos. Quando alguém pergunta sobre escritura e dívidas de imóvel sem motivo aparente, não é curiosidade, é levantamento. Foi quando eu liguei para o meu advogado, o Dr. Renato, um homem de uns 50 anos que me atende há quase 20, e pedi para ele revisar todas as minhas procurações. O que ele encontrou me gelou o sangue. A procuração que eu tinha dado ao Rodrigo durante minha cirurgia, que deveria ter sido uma procuração específica para emergências bancárias por 90 dias, tinha sido substituída. Não sei quando, não sei como, mas em algum momento ela tinha sido trocada por um documento diferente. Uma procuração com poderes amplos, que incluía a possibilidade de vender imóveis, movimentar contas, representar minha pessoa em qualquer ato. A assinatura era a minha. O reconhecimento em cartório era de um cartório que eu nunca tinha frequentado, em uma data em que, consultando minha agenda, eu tinha ficado em casa com gripe. O Dr. Renato me explicou com cuidado o que estava diante de nós. Ele é um homem que escolhe as palavras com precisão, nunca dramatiza, nunca minimiza. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura e disse, Dona Conceição, alguém com acesso ao senhor documento original, provavelmente a procuração antiga que a senhora deu ao seu filho, produziu um documento novo com assinatura adulterada. O reconhecimento por semelhança significa que o tabelião comparou a assinatura visualmente, sem autenticar a presença da pessoa. É uma brecha que existe no sistema e que, infelizmente, é explorada mais do que deveria. Ele abriu uma gaveta e colocou os dois documentos lado a lado na mesa. A procuração que eu sabia que tinha assinado, limitada, de 90 dias, de anos atrás, e a outra. Olhei para as duas assinaturas. Eram parecidas, muito parecidas, mas não eram iguais. Eu sabia porque a minha assinatura tem um detalhe no C inicial que eu aprendi com minha mãe, uma curvinha que ela fazia na letra dela e que eu copiei quando tinha uns 12 anos. O C da segunda procuração não tinha a curvinha. Alguém tinha copiado minha assinatura com cuidado, mas não tinha o detalhe. Alguém que me conhecia havia muito tempo, mas não tão bem quanto eu me conhecia. Alguém tinha falsificado um documento no meu nome. E esse alguém, pelo que o Dr. Renato conseguiu rastrear com as informações que eu tinha usado esse documento para registrar a procuração com muito cuidado em um cartório longe do meu bairro, com uma firma reconhecida por semelhança, não por autenticidade. Eu sentei na cadeira da frente do escritório do Dr. Renato e olhei para o teto por uns 30 segundos. Dona Conceição,
ele disse com cuidado. A senhora sabe quem pode ter feito isso? Eu sabia, mas não disse nada ainda. Porque saber e provar são coisas diferentes. E eu, que passei a vida inteira contando cada centavo, cada centímetro de terreno, cada linha de contrato, sabia que a diferença entre saber e provar era a diferença entre a justiça e o lamento. Doutor Renato, eu disse, eu preciso que o senhor me ajude a fazer alguma coisa antes de qualquer outra providência. O que, dona Conceição? Preciso que o senhor documente tudo. Cada conta, cada imóvel, cada contrato de aluguel, cada recibo de IPTU. Quero tudo fotografado, digitalizado, registrado. E quero que o senhor peça uma certidão atualizada de todos os 24 apartamentos do edifício Girassol. Ele me olhou com um olhar de quem estava juntando os pedaços. Todos os 24, dona Conceição? Todos os 24. Saí do escritório do Dr. Renato numa tarde de quarta-feira e fui direto para o mercado. Comprei ingredientes para fazer caldo de frango, voltei para o sítio e cozinhei por 2 horas. Quando a comida estava pronta, servi um prato para mim. Comi devagar, olhando para o quintal. Não dormi muito naquela noite, mas não foi de desespero, foi de planejamento. O que ninguém entende sobre traição é que a parte mais difícil não é descobrir, é decidir o que fazer depois de descobrir. Eu tinha 2 opções diante de mim naquele momento. Podia reagir na emoção, ligar para o Rodrigo na hora, confrontá-lo, chorar, gritar, ameaçar. Seria humano, seria compreensível e seria um desastre estratégico. Ou podia respirar, pensar, planejar e agir no momento certo, do jeito certo, com as provas certas na mão. Escolhi a segunda opção. Não porque sou de pedra. Chorei sim, chorei de madrugada, sozinha, abraçada no meu travesseiro, com aquela dor que não tem nome de quando a gente descobre que alguém que amou sem medida estava olhando para a gente e calculando o que podia tirar. Chorei pelo menino que eu tinha carregado no colo com febre de 40 graus às 3 da manhã. Pelo adolescente que eu tinha ajudado a estudar para o vestibular, sentada do meu lado na mesa da cozinha. Pelo jovem adulto cujo negócio fracassado eu tinha sustentado sem fazer cara feia. Chorei por tudo isso. E depois, limpei o rosto, acendi a luz da mesa de cabeceira, peguei meu caderninho de anotações e comecei a escrever. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Dr. Renato na manhã seguinte e pedir que ele abrisse um inquérito por falsificação de documento. Não comunicamos ao Rodrigo, não comunicamos a ninguém. Era um processo silencioso, que iria correr nos bastidores enquanto a minha vida continuava aparentemente normal. A segunda coisa foi ligar para o gerente do meu banco, um rapaz chamado Fábio, que me atende há uns 8 anos, e pedir uma reunião presencial. Expliquei a situação com cautela, sem entrar em detalhes sobre quem era o suspeito. Ele bloqueou preventivamente qualquer movimentação acima de R$ 500 que não fosse autenticada por mim pessoalmente, em agência, com biometria. Isso foi em 1 mês. No mês seguinte, Rodrigo tentou fazer uma transferência da minha conta corrente. Recebeu uma mensagem de que a operação estava bloqueada por motivo de segurança. Ligou para mim perguntando se eu tinha mudado alguma coisa no banco. Fiz umas atualizações de segurança, filho. Fui ao banco na semana passada. Minha voz era serena, completamente serena. Por que você pergunta? Ah, nada. Só curiosidade. Estava tentando ver se uma transferência tinha caído. Uma transferência da minha conta. Para onde? Ele não disse. E eu não perguntei. Não ainda. Entendi. Pode ser que demore um tempinho para normalizar. O banco está bem rigoroso ultimamente. Tudo bem, mãe? Beijo. Desligamos. Fiz uma anotação no meu caderninho. Data, hora, conteúdo da conversa. Cada conversa que tivemos a partir daquele momento foi anotada. A terceira coisa que fiz foi chamar Dona Eulália, minha administradora de imóveis. Eulália é uma mulher de uns 55 anos, com o cabelo cortado curto e os olhos de quem não deixa passar nada. Ela administra todos os meus 24 apartamentos há 14 anos. É ela quem cuida dos contratos de aluguel, da manutenção, dos inquilinos, do repasse dos aluguéis. Ela sabe de tudo. Ela é, talvez, a única pessoa, além do Dr. Renato, que conhece o tamanho real do que eu tenho. Encontrei com a Eulália em uma cafeteria, perto do escritório dela, e contei o que estava acontecendo. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela colocou a xícara de café no prato com uma calma que eu respeito muito, e disse: Dona Conceição, a senhora quer que eu faça o quê? Quero que a senhora cuide de uma coisa para mim. Quero que o repasse dos aluguéis, a partir do mês que vem, seja depositado numa conta nova que o Dr. Renato vai abrir com o CNPJ da minha holding.
Eu já tinha uma holding patrimonial há anos, criada exatamente para situações como essa. E quero que o apartamento 501 seja colocado formalmente em processo de locação, com contrato, com vistoria, com anúncio em site de aluguel. Eulália franziu o senho. A senhora quer alugar o 501? Mas ele estava sendo usado como depósito. Quero deixar um rastro de que o apartamento está ativo no meu nome, com contrato assinado por mim, com inquilino real, com tudo documentado. Ela entendeu. Para que qualquer tentativa de transferência apareça como fraudulenta imediatamente. Exatamente. Ela assentiu devagar. Feito, dona Conceição. Saímos da cafeteria e eu fui até o cartório de registro de imóveis do bairro. Pedi, por conta própria, uma certidão de inteiro teor de todos os imóveis registrados no meu CPF. O funcionário demorou um pouco porque eram 24 registros e no final me entregou uma pilha de papel com mais de 80 páginas. Cada apartamento, cada escritura, cada registro, tudo limpo, tudo no meu nome. Tudo sem qualquer ônus ou pendência. Guardei no meu cofre em casa. A quarta coisa que fiz foi algo que ninguém esperaria de uma mulher de 70 anos que estava sendo roubada pelo filho. Liguei para a minha irmã mais velha, a Dorinha, que mora em São Paulo, e que nunca soube do tamanho do que eu tinha construído. Não para contar o que o Rodrigo tinha feito, mas para ouvir a voz dela. Porque às vezes a gente precisa de um âncora que não seja advogado, não seja administradora de imóvel, não seja processo. Que seja só alguém que conhece o seu nome desde que você nasceu. A Dorinha atendeu no primeiro toque, como sempre faz quando eu ligo. Ceissa, que bom ouvir sua voz. Está tudo bem? Tudo bem, eu disse. Só liguei para dar um oi. Conversamos uns 30 minutos sobre as coisas que conversamos sempre. Os netos dela, a horta minha, o tempo que estava fazendo em cada cidade, o bolo de fubá que ela tinha feito no final de semana e que ficou melhor do que o da nossa mãe, o que ela diz há 40 anos e que eu nunca vou concordar em voz alta, mas que secretamente acho que pode ser verdade. Quando desliguei, me senti mais firme. Às vezes, um bolo de fubá imaginário resolve mais do que um processo de 2.000 páginas. Foram 3 meses de preparação silenciosa. 3 meses em que eu continuei ligando para o Rodrigo toda semana, como sempre fiz, perguntando se estava bem, se tinha comido, se o trabalho estava bom. 3 meses em que eu fui às minhas consultas, reguei minha horta, fiz meu crochê, tomei meu café da manhã na varanda do sítio olhando para as galinhas. Por fora, uma velha tranquila, sem nada relevante acontecendo. Por dentro, uma mulher de 71 anos preparando o terreno com a paciência de quem aprendeu, décadas atrás, que a terra só dá fruto para quem planta com cuidado. Foi nesse período que o Dr. Renato me ligou com uma informação nova. A investigação sobre a falsificação tinha avançado. Tinham rastreado o cartório onde a procuração tinha sido reconhecida. Um cartório pequeno, de bairro, gerenciado por uma tabeliã que, depois de muito questionamento, admitiu ter reconhecido a firma por semelhança, porque o rapaz que levou o documento parecia de confiança e tinha uma documentação do procurador que parecia em ordem. O rapaz tinha nome e sobrenome: Rodrigo Meireles de Souza, meu filho. Naquele momento, o Dr. Renato me perguntou se eu queria avançar com um boletim de ocorrência. Eu disse que ainda não. Disse que queria esperar mais um pouco, que havia algo que ainda estava incompleto naquele quebra-cabeça, que eu tinha a sensação de que Rodrigo não estava agindo sozinho e que eu queria entender a extensão completa do plano antes de agir. A senhora tem paciência de uma santa, dona Conceição, o Dr. Renato disse. Não, doutor, eu respondi. Tenho paciência de quem torceu lençol encharcado às 5 da manhã desde os 6 anos de idade. É diferente. Ele riu. Eu também. E então veio a ligação das 11 da noite. Deixa eu descrever para você o que aconteceu depois que Rodrigo desligou o telefone naquela noite. Fiquei sentada na cama por alguns minutos, como eu te contei. Depois peguei o telefone e mandei uma mensagem para o Dr. Renato. Ele agiu. Me ligue amanhã cedo. Depois fui até a cozinha. Aqueci o leite que sobrou do jantar, adicionei uma colher de mel e sentei na mesa. Bebi devagar. O relógio da cozinha marcava 11h22 da noite. Lá fora, o sítio estava completamente quieto, só o barulho dos grilos e, de vez em quando, o cochicho de alguma galinha se mexendo no galinheiro. A xícara estava quente nas minhas mãos. O leite com mel tinha cheiro de infância, tinha o cheiro da cozinha da minha mãe quando eu tinha febre, quando eu estava com medo, quando eu estava triste e ela não perguntava o que era, só colocava a xícara na minha frente e ficava sentada do meu lado até eu dormir. Senti falta dela naquele momento de uma forma muito concreta, muito física, como se o espaço no lado direito da minha cadeira estivesse mais vazio do que o normal. Mãe, eu pensei,
olhando para a janela escura. O que você teria feito? E sabia a resposta. Minha mãe teria lavado a xícara, guardado, apagado a luz e dormido, porque amanhã tem lençol para torcer e roupa para entregar, e você não ajuda ninguém sendo a primeira a desabar. Pensei em tudo que ele tinha dito. Contas bancárias esvaziadas. O Dr. Renato já sabia que a conta principal estava bloqueada. Então, o que Rodrigo tinha conseguido mover era provavelmente a conta mais antiga, que eu tinha esquecido de incluir na proteção. Ia verificar pela manhã. Aposentadoria bloqueada. Ia resolver no INSS assim que os bancos abrissem. Provavelmente levaria uns dias, mas tinha solução. Apartamento 501 vendido. Era aqui que a história ficava interessante. Porque para vender o apartamento 501, Rodrigo precisava apresentar a escritura original, que estava no meu cofre. Precisava de certidão de inteiro teor atualizada do imóvel, que mostraria que o imóvel pertencia a mim e não tinha qualquer ônus. Precisava assinar como meu procurador, com a procuração falsificada que ele tinha. E precisava que um comprador aceitasse a transação. O problema de vender um apartamento em nome de outra pessoa com uma procuração é que a escritura vai para registro em cartório. E quando vai para registro, o cartório consulta o Sistema Nacional de Imóveis. E o Sistema Nacional de Imóveis mostraria, obrigatoriamente, que aquele apartamento era uma das 24 unidades do edifício Girassol e que o edifício Girassol tinha uma averbação recente de que toda movimentação nos imóveis exigia autorização do proprietário da holding, com CNPJ registrado. Essa averbação, eu e o Dr. Renato tínhamos feito havia exatamente 58 dias. Rodrigo pode ter conseguido assinar uma escritura, pode ter convencido um comprador a pagar, pode ter embolsado o dinheiro, mas aquela venda nunca ia ser registrada. E sem registro, a propriedade nunca muda de dono. No papel, no cartório, no sistema, o apartamento 501 do edifício Girassol continuaria sendo meu. Terminei o leite com mel, lavei a xícara, apaguei a luz da cozinha e voltei para a cama. Dormi bem. Na manhã seguinte, acordei às 6 como sempre faço. Fui para a varanda com meu café e às 8 em ponto liguei para o Dr. Renato. Em 40 minutos, já estava com a confirmação. A venda do apartamento 501 tinha sido tentada. Uma escritura tinha sido lavrada por um tabelião que não verificou adequadamente a situação do imóvel. Um comprador tinha pago R$380 mil, mas o registro tinha sido negado. O cartório de registro havia identificado a restrição na matrícula e recusado o registro da transferência. O comprador, um empresário de 40 e poucos anos chamado Marcelo, tinha pago R$380 mil e estava com uma escritura inútil na mão. Rodrigo tinha recebido o dinheiro, mas o apartamento ainda era meu. Dr. Renato, eu disse, agora pode abrir o boletim de ocorrência, por falsificação de documento, estelionato e tentativa de fraude em transferência de imóvel. Com prazer, dona Conceição. E outra coisa, eu quero que o senhor entre em contato com o empresário que comprou o apartamento e explique a situação. Não é culpa dele. Ele foi a vítima de uma fraude tanto quanto eu. Quero que ele saiba que o apartamento não vai para o nome dele, mas que eu não vou mover nada contra ele. O problema é o meu filho. A senhora é generosa demais. Não é generosidade, é justiça. Esse homem perdeu R$380 mil por confiar numa escritura que parecia legítima. Quem tem que devolver esse dinheiro é o Rodrigo, não eu. Naquela tarde, enquanto o Dr. Renato movimentava o processo, eu liguei para a Eulália e pedi que ela verificasse os repasses de aluguel dos últimos 3 meses. Ela confirmou que todos tinham ido para a conta nova da holding. Como combinado, Rodrigo não tinha tido acesso a nada disso. Os aluguéis dos 24 apartamentos, no mês anterior, tinham somado R$47 mil, todo mês. R$47 mil que Rodrigo não sabia que existiam. Liguei para o meu banco e descobri que ele tinha conseguido acessar uma conta antiga, de um banco diferente, que eu tinha aberto nos anos 90 e que tinha, por descuido meu, ficado de fora da proteção. Havia R$23 mil nessa conta. Ele tinha transferido tudo. R$23 mil era o que ele tinha conseguido de fato. Tinha tentado pegar um apartamento que valia R$380 mil e não tinha conseguido registrar. Tinha tentado pegar contas que somavam R$186 mil
e tinha conseguido apenas 23 mil, porque o resto estava bloqueado. Tinha tentado bloquear minha aposentadoria, que valia um salário por mês, mas que o INSS ia corrigir em dias. Rodrigo tinha passado, pelo que o Dr. Renato conseguiu rastrear depois, pelo menos 6 meses planejando aquilo. 6 meses, acreditando que estava prestes a pegar tudo que eu tinha. E no final, tinha conseguido 23 mil reais de uma conta que eu nem lembrava que existia. Às vezes, o tamanho do fracasso de alguém é proporcional ao tamanho da falta de respeito que ele tem pela pessoa que está tentando enganar. A notificação chegou para Rodrigo numa segunda-feira de manhã, 3 dias depois da ligação das 11 da noite. Ele estava, pelo que o Dr. Renato conseguiu apurar depois, num apartamento alugado com a Viviane, numa cidade vizinha. Ainda não tinham ido para o exterior, talvez aguardando confirmar que o dinheiro tinha ficado, talvez resolvendo últimas pendências. O Dr. Renato me contou depois que o oficial de justiça bateu na porta às 9 da manhã e que ouviu, antes de a porta abrir, o som de vozes lá dentro discutindo em tom baixo e urgente, como quem foi pego de surpresa e está tentando decidir rapidamente o que fazer. A porta abriu. Era o Rodrigo. O oficial de justiça cumprimentou com educação, confirmou o nome e entregou os documentos. A notificação era de um oficial de justiça. Informava que havia um inquérito policial aberto pelo crime de falsificação de documento particular, estelionato e tentativa de fraude em transferência de imóvel. Informava que ele tinha o prazo de 72 horas para constituir advogado e apresentar defesa prévia. Junto com a notificação, havia um segundo documento, uma carta minha, escrita à mão, como eu sempre escrevi para ele quando tinha alguma coisa importante a dizer. 2 páginas, letra miúda como a minha é, no papel creme com a minha inicial gravada no canto superior esquerdo, que eu uso para cartas que precisam durar. Não vou te ler a carta inteira, mas te digo o que eu escrevi. Escrevi que eu sabia de tudo, que o Dr. Renato tinha rastreado cada passo, que a procuração era falsa e havia testemunhas e documentos provando isso, que a venda do apartamento não tinha sido registrada e que o imóvel continuava no meu nome, que o empresário que tinha sido enganado já tinha sido notificado e que o processo de devolução do dinheiro dele estava sendo movido contra o Rodrigo, não contra mim. Escrevi que os 23 mil reais que ele tinha conseguido tirar da conta antiga eram o único dinheiro meu que ele tinha conseguido pegar e que esse valor seria descontado da herança que estava prevista para ele no meu testamento. Escrevi que ele não sabia, mas que eu era dona de 24 apartamentos, não de um. Que os aluguéis que eu recebia todo mês eram suficientes para eu viver confortavelmente pelo resto da minha vida sem tocar no capital. Que a holding patrimonial existia há 15 anos e que o advogado, o contador e a administradora de imóveis eram pessoas de minha confiança, que sabiam de tudo e que qualquer tentativa futura seria identificada antes de causar dano. Escrevi que ele podia se casar com a Viviane ou com quem quisesse, que era a vida dele, que eu não ia impedir o casamento nem interferir na vida pessoal dele, mas escrevi também que o processo criminal ia correr, que falsificação de documento e estelionato são crimes, independente de quem cometeu, e que se ele quisesse resolver aquilo de outra forma, que não fosse pela via criminal, a única opção era devolver os 23 mil reais ao meu advogado, assinar um acordo formalizando que ele abria mão de qualquer reivindicação futura sobre meu patrimônio e nunca mais tentar acessar qualquer bem meu de qualquer forma. Escrevi uma coisa que me custou mais do que tudo o resto. Escrevi que eu sabia, pela forma como aquele plano tinha sido executado, pelo tempo que tinha levado, pelos detalhes que ele conhecia sobre minha vida financeira, que ele não tinha agido completamente sozinho, que havia alguém que o estava orientando ou influenciando e que eu não precisava saber quem era, mas que ele precisava entender que esse alguém estava o usando tanto quanto ele estava tentando me usar, que quando a poeira baixasse, ele ia olhar em volta e ver com clareza quem ficou. Escrevi isso com a mão firme, sem raiva. Só verdade. Terminei a carta assim. Eu te amo, Rodrigo. Vou te amar até o último dia da minha vida, porque você é meu filho e isso não muda com o que você fez. Mas amor não é o mesmo que ingenuidade. E eu nunca fui ingênua. Só escolhi, por muitos anos, não mostrar o que eu sabia. Dobrei a carta, coloquei no envelope com o papel creme e entreguei ao Dr. Renato para ser entregue junto com a notificação. 2 dias depois, Rodrigo ligou para o Dr. Renato. Não ligou para mim. Ligou para o advogado, pediu para negociar.
O Dr. Renato me passou a proposta. Rodrigo queria pagar os 23 mil em 12 parcelas. Queria que eu retirasse o processo. Queria resolver no familiar. Eu disse ao Dr. Renato que a resposta era não para as parcelas, não para retirar o processo, e sim para resolver de forma que evitasse julgamento criminal, mas com condições minhas, não dele. Minhas condições eram devolução integral dos 23 mil em até 60 dias, assinatura de um acordo patrimonial formal e participação obrigatória em 3 sessões de mediação familiar com um psicólogo especializado em conflitos, porque eu queria entender o que tinha acontecido com o filho que eu tinha criado para que ele chegasse àquele ponto. Ele aceitou todas as condições. O dinheiro entrou na minha conta em 43 dias. O acordo foi assinado. As sessões de mediação aconteceram. Nas 3 sessões de mediação, eu me lembro de um momento específico que ficou gravado em mim. Era a segunda sessão, o Rodrigo estava sentado com a postura fechada, os braços cruzados, olhando para a mesa. A psicóloga tinha feito uma pergunta sobre a infância dele, sobre como ele via a relação entre nós quando era criança. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois disse: eu achava que ela trabalhava tanto porque não tinha saída. Nunca pensei que ela gostasse. Nunca pensei que era escolha. Eu o olhei. Rodrigo, eu nunca trabalhei porque não tinha saída. Eu trabalhei porque aprendi que trabalho é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Experiência, conhecimento, o que você construiu com as suas próprias mãos, isso fica. Dinheiro vai e vem, mas o que você aprendeu para ganhar esse dinheiro não vai a lugar nenhum. Ele ficou olhando para a mesa por mais um tempo. Eu não sabia disso. Eu nunca disse. Eu admiti. Devia ter dito. Não teve mais nada a dizer depois disso. Era verdade dos dois lados. Não vou te dizer que tudo ficou bem. Não ficou. Não de uma hora para outra. Provavelmente nunca vai ficar da mesma forma que era antes, porque algumas coisas, quando quebram, a cola fica visível para sempre. Mas vou te dizer o que eu aprendi naquelas 3 sessões de mediação, sentada num sofá bege num consultório de psicólogo com o meu filho do lado, que pela primeira vez em anos me olhava nos olhos sem calcular nada. Aprendi que Rodrigo nunca tinha acreditado que eu tinha muito, que a vida que eu tinha construído em silêncio era invisível para ele porque eu nunca a mostrei. Que ele havia convencido a si mesmo de que eu era uma velha sem nada, que não entenderia o que estava acontecendo, que seria fácil de enganar, que a Viviane tinha alimentado essa visão, conscientemente ou não. Que ele tinha entrado num ciclo de dívidas com ela, com o apartamento que tinham alugado juntos, com o padrão de vida que ela exigia e que num momento de pânico e covardia tinha olhado para mim e pensado, ela nem vai perceber. Aprendi que meu filho não era um criminoso frio e calculista. Era um homem fraco que tomou uma decisão horrível por fraqueza. Isso não o desculpa, mas me ajudou a entender. E aprendi que o silêncio que eu escolhi por décadas, guardando o que tinha para mim, foi ao mesmo tempo minha proteção e, de certa forma, um ingrediente daquele problema. Porque quando a gente não conta nada para ninguém, às vezes as pessoas preenchem o silêncio com a narrativa delas. E a narrativa que Rodrigo tinha construído sobre mim era de uma velha frágil, sem nada a me oferecer. A realidade era diferente. E ele descobriu isso da forma mais dura possível. Hoje, quase 2 anos depois da ligação das 11 da noite, eu estou sentada na varanda do meu sítio escrevendo isso para você. As galinhas estão fazendo barulho no galinheiro. Minha horta está boa. O tomate está saindo bonito esse ano. O café da manhã foi de pão de queijo que eu mesma fiz ontem, com o queijo do vizinho da fazenda ao lado. Os 24 apartamentos do edifício Girassol estão todos ocupados, com contratos em dia, aluguel em dia, IPTU em dia. A dona Eulália me manda relatório todo mês. O Dr. Renato revisou meu testamento e está tudo certo, com advogado de inventário já indicado, com holding organizada, com cada centavo com destino definido. Às vezes eu passo na frente do edifício Girassol quando vou ao centro resolver alguma coisa. Estaciono o carro na rua, fico olhando para a fachada por uns 2 minutos. 8 andares. Fachada cor de creme que mandei repintar em 2019. Jardim na entrada que a síndica que eu escolhi cuida com carinho. 24 janelas que representam 24 histórias de gente que paga o aluguel, que leva a vida, que não sabe que a mulher de cabelo branco que às vezes para na calçada de frente é a dona de tudo aquilo. Não entro anunciando. Nunca entrei. Rodrigo e eu nos falamos uma vez por semana por telefone. Não é como era antes, mas é mais honesto do que era. Ele sabe quem eu sou agora. Não a versão que ele tinha construído na cabeça, mas eu de verdade.
Uma mulher que trabalhou a vida inteira, que construiu em silêncio o que não precisava de aprovação de ninguém e que, quando alguém tentou tirar o que era dela, não gritou, não correu, não chorou em público. Só esperou o momento certo, com as provas certas, e agiu. Viviane saiu da vida dele há uns 8 meses. Não sei os detalhes, ele não me contou muito e eu não perguntei muito. Algumas histórias a gente não precisa saber inteiro. O que eu percebi, pelas poucas palavras que ele escolheu dizer, é que quando o plano dela e dele fracassou, quando ficou claro que o dinheiro não ia vir como esperado, o relacionamento também não sustentou o peso do que tinha sido construído em cima de uma expectativa que não existia. Casa construída sobre areia, como minha mãe dizia. O que eu sei é que ele me ligou numa tarde de sábado, há uns 4 meses, e depois de uns 15 minutos de conversa normal sobre a horta, sobre as galinhas, sobre o tempo que estava fazendo, ele disse: "Mãe, eu preciso te pedir desculpa de novo. Não do jeito que eu já pedi antes, de um jeito diferente." "Pode falar", eu disse. "Eu passei a vida toda achando que você não tinha nada, que você era pobre, que tinha trabalhado muito e não tinha conseguido nada. E eu usava isso para me sentir superior a você, de alguma forma, como se eu tivesse chegado mais longe." Ele fez uma pausa. "E a verdade é que você chegou mais longe do que eu vou chegar na vida inteira. E fez isso sem precisar me contar, sem precisar me impressionar. Você só fez." Fiquei quieta por um momento. Tinha o cheiro de terra molhada chegando da horta. Tinha recebido chuva de manhã cedo. "Rodrigo", eu disse, "o dinheiro e os imóveis são uma parte da história. Não é a parte mais importante. A parte mais importante é que eu criei você sozinha, com pouco, e me orgulhei de cada ano que passei fazendo isso. E a parte mais importante de agora é que você está falando isso comigo, mesmo sendo difícil. Isso vale mais do que apartamento nenhum." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Eu te amo, mãe." "Eu sei, filho, eu sei." E foi o que foi. Não tem final de conto de fadas aqui. Tem uma mulher de 71 anos que aprendeu cedo que a vida não entrega nada de graça e que levou essa lição muito a sério. Tem um filho que errou feio, que pagou pelo erro e que está tentando ser diferente. Tem uma relação que se quebrou e que está sendo reconstruída com mais honestidade do que tinha antes. E tem 24 apartamentos num prédio de bairro que representam 48 anos de acordar cedo, de torcer lençol, de estudar à noite, de não mostrar o que se tem, de confiar no trabalho mais do que nas palavras. Se você está ouvindo isso e tem alguém na sua vida que olha para você e não enxerga o que você vale, seja por causa da sua idade, da sua aparência, do seu silêncio, da sua simplicidade, eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi na pele. Você não precisa provar nada para ninguém antes da hora certa. A hora certa chega, sempre chega. E quando chega, a diferença entre quem planejou e quem não planejou aparece com uma clareza que não precisa de nenhuma explicação. Cuide do seu patrimônio. Conheça seus direitos. Tenha um advogado de confiança. Documente tudo. Não dê procuração ampla para ninguém, nem para filho, nem para neto, nem para marido. Mantenha pelo menos uma conta bancária que só você acessa. Guarde suas escrituras em lugar seguro. Não porque você desconfia de todo mundo, mas porque você se respeita. E respeitar a si mesma é o primeiro passo para garantir que ninguém te desrespeite. Meu nome é Conceição Aparecida Meireles. Tenho 71 anos. Sou dona de 24 apartamentos, de um sítio com horta e galinha, e de uma história que levei a vida inteira construindo tijolo por tijolo, em silêncio, com paciência, com trabalho e com a absoluta certeza de que o que é seu, ninguém tira. Se essa história te tocou, se te fez pensar, se você conhece alguém que precisava ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo agora. Deixa um comentário me contando o que você sentiu. Cada comentário que eu leio me lembra que eu não estou contando isso para o vazio, estou contando para você. E isso faz toda a diferença. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima história.